de hoje a gente vai fazer a correção daquela lista de exercícios 2, que é aquela do 1 ao 8 só de cálculo, né? Só a prática. Aí, pessoal, vocês tinham uma atividade para me entregar até hoje, que era sobre uma pesquisa em relação às coligadas e às controladas, né? Que são aqueles tipos de grandes corporações que fazem investimentos em outras grandes corporações. Então, né, coligada, aquelas que detêm 30, 20% ou mais do capital da empresa, e controlada, aquela que a controladora, desculpa, aquela que detém 50% ou mais do capital de outra empresa. Tá? Então, vocês tinham que fazer essa atividade. Eu vi aí que mais de 50% da turma não entregou a atividade. Então, eu deixei para vocês entregarem até amanhã, no final da aula, tá? 23h59. Então, utilizem a aula de amanhã para fazer essa pesquisa. Na semana que vem, nós vamos começar esse conteúdo prático. Aí, eu já vou falar aqui para vocês, mas eu vou postar lá no Classroom, quem quiser anotar aí, no dia 20 de abril, nós vamos fazer a nossa revisão, tá? No dia 21, salvo engano, é feriado, acho que é feriado, acho que é Corpus Christi. É, né? Feriado. Não, prof, não é Corpus Christi. Tiradentes. Tiradentes. Isso. Então, dia 20 vai ser a nossa revisão. E como a gente não vai ter aula na quarta-feira, eu vou gravar um vídeo de correção para postar para vocês, tá? Corrigindo as atividades. Ah, isso se nós continuarmos remotos, né? Porque pode ser que a gente volte até lá. Né? Vamos esperar e veremos. Se continuar remoto, dia 19 é a nossa revisão. Beleza? Então, vamos para a correção das nossas atividades. Antes disso, o que vocês acharam? Conseguiram resolver tranquilo? Foi de boa? Tiveram muita dificuldade? Penaram bastante? Eu vi aí que, 80% da turma veio me procurar para ajudar aí algumas questões, mas todo mundo conseguiu aí entender a lógica, caminhar aí para responder as perguntas bem certinho, conforme a gente conversou. Tomando cerveja essas horas, professor, horário de trabalho. Deve ser mesmo. É água, é suco. E aí, como é que foi? O que vocês acharam? Foi de boa? Eu achei um pouco difícil, mas foi de boa. Depois que entendeu a lógica. Ah, mas conseguiu. No início foi difícil, depois... Tô alcançando aí, Pensou um pouquinho, mas foi o negócio. Então tá. Então vamos utilizar essa aula para vocês ir corrigindo junto comigo, e aquilo que ficou mais ou menos entendido, vocês resgatam para vocês conseguirem compreender aí o todo, compreender toda a dinâmica, tá? Do que é aí essa operação de impairment, né? Teste de recuperabilidade dos nossos ativos. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Gente, eu não fiz slide para a aula de hoje, tá? Porque é prático, então eu vou lendo aqui e vou fazendo com vocês. Beleza? Não fiz slide porque é bem prático. Então, vamos lá. Vocês querem que eu corrija? Acho que eu vou corrigir, né? A gente fez juntos a 1 e acho que é a 4. A 1 e a 4. Eu vou corrigir essas duas também, tá? Mesmo que a gente já fez juntos elas. Faz mal. Vamos lá. Questão 1. Uma patente foi adquirida em 31 de 12 de 2017 pelo valor de 30 milhões. Lembrando que uma patente é um ativo intangível, tá? É um direito de uso, tá bom? De alguma coisa, de algum nome, de algum, né? De algo não palpável, intangível, tá? A patente poderá ser explorada pelo prazo de 20 anos. E após tal período,
passará a ser de domínio público. Em 31/12 de 2018, a empresa realizou o teste de redução ao valor recuperável, que a gente chama teste de impairment, utilizando das seguintes informações sobre a patente. Valor em uso, 25.500.000, e valor justo, 24 milhões. Na apuração do resultado do ano de 2018, a empresa. Então, antes de qualquer coisa, vamos aí fazer a nossa atividade, tá? Aqui, vamos fazer o cálculo dessa atividade. Uma patente foi adquirida, então o valor contábil desse bem, vocês estão enxergando bem? Sim. Então tá bom. Vou colocar em negrito aqui, tá? Vou colocar o R de respostas para depois ficar mais fácil para vocês. Vou colocar em negrito. Então, o valor contábil, o valor que a gente chama de valor de registro, o valor que eu paguei para adquirir determinado bem, ele era 30 milhões lá na minha contabilidade. Mas eu vou testar o impairment um ano depois, e eu só tenho esse valor de registro, né, o meu valor original. Então, eu preciso calcular a minha depreciação referente a um ano, tá? Então, vamos calcular a depreciação. Vou colocar aqui mais para baixo, tá? Cálculo da depreciação. Então, vamos lá. 30 milhões. Aí, valor do bem. Nós temos que dividir esse valor pelos anos, que é pela vida útil deste bem. Então, são 20 anos, tá? Então, tá aqui, ó. 20 anos a patente poderá ser explorada. Então, essa é a vida útil dela. Depois disso, vai acabar os recursos dela aí, tá? Então, dividido em 20 anos. Isso vai dar o quê? 3 mil? 30 mil? Sei lá. Vamos, gente. Eu não fiz a conta, não. Me ajudem aí. Na verdade. 1.500.000? Ah, isso aí, 1.500.000. Professora viajando. 30 milhões, né? 1.500.000. Esse valor aqui, galera, aqui. 1.500.000. Este valor aqui, gente, é a depreciação anual. Anual do bem, tá? Então, como aqui no exercício ele fala o seguinte, ó, que a empresa adquiriu a patente em 31/12 de 2017 e em 31/12 de 2018 ela testou o impairment. Então, a gente precisa calcular a depreciação de um ano, né? Para um ano. Então, tendo isso, eu vou fazer o seguinte cálculo. O meu valor contábil menos a minha depreciação. Que é de valor de 1.500.000. O meu bem vai valer o valor contábil atualizado. Vai ser de 28.500, 28.500.000? Isso. 20.500.000. Eu vou colocar isso aqui tudo para o lado para ficar mais fácil. 20.500.000. Então, eu tenho hoje, 31/12 de 2018, o meu bem vale 28.500.000. Mas eu sei que o valor em uso dessa patente, eu utilizando ela para captar recursos, né, para desenvolver a minha atividade financeira, a minha atividade da minha organização, ela me rende aí 25.500.000. E caso eu fosse vender esse direito, né, vender essa patente para outra pessoa no mercado, o meu valor justo, o valor de venda desta patente, seria 24 milhões. Então, a gente percebe aqui que os dois critérios que nós utilizamos, tanto o valor justo como o valor em uso, ambos estão com um valor inferior ao meu valor contábil.
Então, o meu valor contábil excede os 2 critérios. Sendo assim, há necessidade de testar o impairment, tá? E para testar o impairment, eu sempre vou pegar o maior valor entre os 2 critérios. O maior valor entre os 2 critérios é 25 milhões e 500, que é o meu valor em uso. Vou colocar aqui na frente. O valor da perda vai ser de quanto? 3 milhões. 3 milhões. Então, esse foi o valor da perda, o valor que reduziu o meu bem. E o meu valor recuperável passou a ser 25 milhões e 500, né? Sempre passo o meu valor, ele passa a ser o valor daquele critério que eu utilizei para fazer o cálculo. Beleza? Então, vamos lá. As questões. A. Reconheceu uma despesa de... eu coloquei aqui depreciação, mas o certo é amortização, tá? Porque se trata aí de uma ativo intangível. Então, vamos lá. Reconheceu uma despesa de amortização no valor de 1 milhão e 500 e uma perda por desvalorização no valor de 3 milhões. Exatamente isso. Então, aqui, ó, o valor de amortização. Então, aqui em ambos os cálculos aparecem. E a perda está aqui, ó, de 3 milhões. Então, a resposta correta é a A. Então, esta é a resposta ok, a resposta certa. Então, pessoal, o que a gente precisa entender é qual é o período que nós precisamos fazer a depreciação, tá? E depois verificar se ainda, após eu deduzir o valor da minha despesa de depreciação acumulada do período, o meu valor contábil ainda excede os 2 critérios, valor justo e valor em uso. Se exceder, eu testo o impairment, né? Utilizando como base o critério de maior valor, tá? 2. Uma entidade pública adquiriu um equipamento importado para um centro de diagnóstico especializado por 1.280.000 em 30/11/2010, com a expectativa de usá-lo para a prestação de serviço por 10 anos. Então, já vamos marcando aqui as partes que nós vamos utilizar. Então, o valor do bem, o dia que eu adquiri, vou marcar com uma corzinha diferente. A partir de janeiro de 2011. Em decorrência de restrições técnicas, após 6 anos de uso, então eu usei 6 anos, a entidade apurou que o equipamento só poderia ser usado por mais 2 anos. Pessoal, só para relembrar, para fins de cálculo de depreciação, eu utilizo o tempo no qual eu utilizei o bem, tá? Eu vou depreciar o período no qual eu estou com o bem e não para frente, né? Eu vou depreciando mês a mês no qual eu faço uso do bem, eu não deprecio lá para frente. Não tem nem porquê, porque eu não sei se daqui 2 anos eu vou estar com esse bem, tá? Então, sempre no período que eu estou com o bem, eu chego no final de um período e faço o cálculo da minha depreciação, tá? Então, ou seja, isso aqui é uma pegadinha. A entidade apurou que o equipamento só poderia ser usado por mais 2 anos. Aí é problema da empresa, se ela vai ficar com o bem, se não vai ficar. Se ficar, daqui 2 anos, deprecia, né, referente a esse período. Beleza? E o valor em uso, obtido a partir do fluxo de caixa futuro descontado, foi estimado em R$400 mil. Então, o valor em uso, R$400 mil. A entidade apurou ainda que o equipamento poderia ser vendido por 300 mil. Então, aqui, valor de venda, 300 mil. Beleza. Considerando a situação apresentada na questão anterior, no que tange ao registro das alterações patrimoniais, a entidade. Então, vamos lá. Então, vamos fazer primeiro o registro do valor que foi pago.
o valor contábil do bem, quando eu adquiri ele, valia 1.280.000, certo? Mas eu utilizei ele 6 anos, e daí eu fui testar o impairment. Então, eu preciso fazer o cálculo da depreciação deste bem. Então, vamos lá. Valor contábil, tá? O valor do bem, eu vou colocar aqui, 1.280.000. A vida útil do bem era de 10 anos, tá? Então, 1.280.000 dividido por 10 igual a 128.000 reais. Eu deprecio por ano. Nessa atividade aqui, nós vimos que a empresa utilizou 6 anos, tá? Esse bem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer os 128.000, que é a depreciação anual, vezes 6 anos. Que vai dar quanto? 768.000. 768.000. Então, esse valor aqui é a depreciação acumulada que deve ser deduzida. Vou até colocar o menuzinho aqui na frente. Alguém tá com o áudio ligado aí? Acho que era eu. Isso. Então, aqui, quanto que vai ficar o meu valor contábil atualizado depois que eu deduzo a minha depreciação? 512.000? 512.000. Eu tô confiando em vocês, tá? Não tô fazendo aqui, não. Vamos lá. Vamos lá. Então, beleza. Tenho aqui. O valor atualizado após 6 anos do meu bem, ele é 512.000. Então, eu preciso ver se esse valor excede os meus dois critérios. Valor justo e valor de venda, né? Valor justo. Valor de venda e valor em uso, tá? Então, aqui, 512.000, ele é superior tanto ao meu valor em uso, que é 400.000, quanto se eu fosse vender ele aí, que é o meu valor justo, que é 300.000. Então, neste caso, há necessidade de eu testar o meu impairment. Então, para testar o meu impairment, tá? Eu vou colocar aqui. Eu vou fazer a seguinte situação. Deixa eu só aceitar aqui a Rafa. Então, para testar o meu impairment, eu vou fazer a seguinte situação. Vou colocar o meu valor contábil atualizado, né? Quanto ele vale para a minha empresa hoje, está lá no meu balanço, menos o valor aí, o meu valor em uso, né? O meu critério de valor em uso, que é 400.000. É o maior valor entre os dois critérios. Então, vamos lá. E daí vai me dar 112, né? 112.000 reais de perda por desvalorização. O meu valor recuperável vai ser, agora vai valer na minha contabilidade, né? Vai passar a ser a minha contabilidade esse bem, 400.000, tá? Então, vamos ler lá as nossas questões. A entidade deve reconhecer uma perda por 162.000 reais. Não, a perda não é de 162.000 reais. Deve reconhecer uma perda de 212 reais. Também não. Não deve reconhecer perda, pois o valor contábil é igual ao valor recuperável. Não, nada a ver. Deve reconhecer uma perda de 112.000 reais. Exatamente isso. A questão certa é a D, 112.000 reais. Beleza? Tá de boa até aí, galera? Sim. Então tá. Se alguém tiver uma dúvida, manda um alô. Tudo certo. 3. Gente, essa 3 aqui
pegadinha, né? Muita galera veio pedir para mim sobre ela. Então, vamos lá. Eu adoro essas questões assim, né? Tem um quê de gosto. Então, vamos lá. 3. Com referência à mensuração da redução ao valor recuperável de ativo, a incorporações de entidades, a retificação de erro e ao reconhecimento de receitas, julgue o seguinte item, tá? Então, vamos lá. Uma situação hipotética. O valor em uso de um imóvel, o valor em uso de um imóvel de valor contábil líquido igual a 250 mil foi avaliado em 200 mil. Então, peguem aqui o que ele está querendo falar. Ele começa a falar de valor em uso e depois ele fala do valor líquido. E depois ele finaliza a ideia do valor em uso. Então, aqui, o valor em uso de um imóvel de valor contábil líquido igual a 250 mil foi avaliado em 200 mil reais. E o valor justo desse imóvel, deduzido das despesas de venda, foi estimado em 235 mil. A assertiva, então. O valor contábil desse imóvel deverá ser reduzido em 15 mil, por meio da contabilização de despesas correspondentes, ou então, se for o caso, pela diminuição do saldo da reavaliação realizada. Então, o que ele quer que vocês falem? Ele quer saber se houve uma redução, né, de 15 mil pelo impairment, né, por meio do impairment. Então, pessoal, o que nós temos que fazer? Nós precisamos verificar se há necessidade do impairment. Comparando o valor contábil entre os nossos dois critérios, valor justo e valor em uso. Mas aqui, quando eles foram escrever o enunciado, eles atrapalharam tudo, eles fizeram uma bagunça para que vocês não conseguissem, né? Para que vocês tivessem que ler várias vezes para conseguir entender qual era o do enunciado. Então, vamos lá. O valor em uso é o primeiro valor aí que ele começa falando do valor em uso, tá? Então, eu vou colocar aqui já. Valor em uso e o meu valor justo. E aqui em cima eu vou colocar valor contábil. Aqui, então, ele fala, o valor em uso de um imóvel de valor contábil igual a... O valor contábil é igual a 250, tá? Então, aí eu vi que várias pessoas ficaram em dúvida, se não sabia se era valor justo, o valor em uso ou o valor contábil. Não, aqui ele voltou. De valor contábil igual a tal. Daí ele volta. Foi avaliado, o valor em uso foi avaliado em 200 mil. Tá? 200 mil. E daí aqui embaixo ele deixa o valor líquido, né, de despesa de... Opa, aqui. E o valor justo desse mesmo imóvel, deduzido das despesas de venda, foi estimado em 235 mil reais. Então, aqui ele já deixa a parte do valor justo bem clara, tá? Deixa bem abrangente aí, bem entendido. Então, pessoal, cuidem com essas pegadinhas aí, leiam, releiam, não se apeguem em situações assim que eles só colocam informações e não querem nada dessas informações, né? São só informações para dar mais vida ao enunciado, trazer mais informações ao enunciado e tirar vocês do foco da questão, tá? Isso aí é muito, muito, muito comum em concursos públicos, enfim, tá? Então, cuidem aí com isso. Então, neste sentido, o valor contábil, ele é 250 mil, e ele é superior aos nossos dois valores aí, os nossos dois critérios. Nesse sentido, é preciso testar o impairment. E para testar o impairment, nós vamos utilizar o nosso valor justo. Vou colocar aqui menos valor justo, que é o valor de 235 mil, que é o maior valor entre os dois critérios. A diferença aí da perda vai ser de 15 mil reais.
Então, a resposta nesse caso está certa. Então, essa aqui não tem muito, né? A gente percebe que se a gente conseguir pegar as informações no enunciado, nós conseguimos rapidamente desenvolver a questão, porque a questão é só comparar o valor. Não precisa fazer nenhum cálculo extraordinário, tá? Mas aí o que eles trouxeram? Eles trouxeram um enunciado todo trabalhado na confusão, para confundir a gente mesmo, tá bom? Então, vamos lá. 4 também, enunciado bem basiquinho, né? Não é de propósito, não é para se perder no meio das informações. Vamos lá, então. Em um trabalho de asseguração realizado na CIAA, o auditor independente observou que a referida entidade tinha efetuado o teste de recuperabilidade de valor de ativos, obedecendo às normas contábeis brasileiras, instituída a partir da vigência da Lei 11.637 de 2007, 38 de 2007, e 11.941 de 2009, tá? Então, esse auditor, ele constatou a existência física de um ativo imobilizado. Então, ele viu lá que aquele ativo imobilizado estava na empresa, estava tanto no balanço quanto na organização, tá? E esse ativo imobilizado, ele foi adquirido pela entidade em julho de 2014, tá? Por 490 mil. Então, beleza. E imediatamente colocado em operação. A sua vida útil tinha sido estimada em 15 anos, tá? E aqui o seu valor residual, então, nesse aqui nós tínhamos um valor residual para calcular a depreciação. O seu valor residual era de 10 mil reais, beleza? E daí, em 31 de 12 de 2018, o departamento contábil da companhia, seguindo toda a legislação pertinente, registrou uma perda desse ativo em função do teste de recuperabilidade, no valor de 20 mil reais. Então, foi feito um impairment, foi testado, e deu que o bem estava desvalorizado mesmo em 20 mil, né? Sofreu uma perda aí de 20 mil reais, tá? Tendo feito os cálculos necessários, o auditor concluiu pela exatidão do teste de recuperabilidade, tá? Portanto, então a questão parte do seguinte, portanto, o valor recuperável deste ativo em 31 de 12 de 2018 correspondeu em... Então, aqui, o que a questão fala? A questão fala que um auditor foi nessa empresa e foi observar todas as operações que foram desenvolvidas. Nada mais, nada menos aquilo que o auditor faz. Ele fiscaliza todas as operações que foram desenvolvidas pela empresa dentro de um período. Então, ele viu que existia um imobilizado, viu que a empresa calculou o impairment desse imobilizado e concluiu que estava certinho o cálculo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o mesmo cálculo que a empresa fez, e daí depois nós temos que deduzir o valor da perda, tá? Que daí nós deduzimos o valor da perda e vamos achar este valor recuperável aí do ativo, tá? Então, vamos primeiro calcular o impairment. Então, o valor aqui, a empresa pagou no bem, que ela adquiriu o bem, né, valor contábil, no momento que ela adquiriu, foi de 490 mil reais. Beleza? Mas passou-se alguns anos aí depois que ela adquiriu. Então, nós precisamos calcular a depreciação desse bem, tá? Vamos lá. Então, o bem é de valor de 490 mil. E nós vimos aqui, primeira coisa, nós vimos aqui que o bem é 490 mil, mas ele tem um valor residual. Quando existe bem com valor residual, o que nós entendemos? Nós entendemos que vai acabar os 15 anos, vai passar os 15 anos, e a empresa que estiver com esse bem, após os 15 anos, ela vai deixar esse bem registrado na contabilidade pelo valor de 10 mil reais. Então,
lá no 16º ano, no 17º ano, e dali para frente, a empresa não precisa mais calcular depreciação sobre esse bem, porque tem esse valor residual, que é o resto, vamos dizer assim, né? É o que restou do bem, é o valor que restou do bem. Então, esse valor de 10 mil vai ficar ali para sempre na contabilidade da empresa, enquanto ela tiver esse bem, assim que passar os 15 anos de apropriação do bem, tá? Então, se o bem tiver mais de 15 anos, a empresa vai registrar por 10 mil reais. Então, pessoal, seguindo essa linha de raciocínio, a gente não utiliza o valor de 10 mil reais para calcular a depreciação. A gente só calcula a depreciação sobre os valores que realmente vão depreciar, que vão sofrer a depreciação. Nesse caso, os 10 mil vão ficar lá para sempre. Né? É um valor do bem, o valor do resto do bem. Então, neste caso, para fins de depreciação, nós temos que diminuir, temos que subtrair o valor residual. Assim, então, o valor que nós vamos utilizar para fins de depreciação vai ser 480 mil. Bom, beleza. Esse é o valor que a gente vai utilizar. Então, vamos lá. 480 mil reais vai ser dividido por 15 anos, que é a vida útil do bem, tá? Então, são 15 anos. Opa. 15 anos. Que vai dar quanto? 32 mil. 32 mil reais. Isso aí. Aí, agora nós precisamos saber quanto tempo nós precisamos depreciar este bem. Então, a empresa adquiriu em julho de 2014, tá? E o teste foi realizado, em 31/12 de 2018, foi realizado o teste. Então, nós vamos contar julho de 2015, 1 ano. Julho de 2016, 2 anos. Julho de 2017, 3 anos. Julho de 2018, 4 anos. Mais meio ano. Então, são 4 anos e meio, tá? Então, aqui a gente pode fazer 32 vezes 4 igual a... Quanto vai dar? 128 mil. 128 mil, né? Referente a 4 anos, vou até que colocar aqui. 4 anos, mais... vai dar 16 mil? 32? 32. Isso. Mais 16 mil, referente a meio ano. Qual que vai ser o valor total da minha depreciação? 144 mil. 144 mil vai ser o valor total. Então, pessoal, aqui nada mais, nada menos nós fizemos 4 anos cheios de depreciação, mais 16 mil, que corresponde a meio ano. Então, se 32 mil é o valor que deprecia 1 ano, a metade, né, dividido em 2, referente a 6 meses. Beleza? Então, vamos lá. Sobre o valor contábil aqui, nós vamos deduzir 144 mil reais. Que vai nos dar um valor contábil atualizado de 346 mil. 346 mil. Isso aí. Ah, gente, só uma coisinha aqui. Deixa eu colocar aqui na frente, depreciação acumulada. Gente, só uma coisa aqui. Muita gente vai me pedir, prof, por que eu vou calcular a depreciação sobre os 490 e não sobre os 480? Porque o valor aqui, para a gente chegar nos 400, que a gente chegou em 144 mil reais, a gente já utilizou como base do cálculo os 480 mil. Então, isso aqui não está deduzindo os 10 mil, tá? Os 10 mil do valor residual. Então, pode jogar cheio sobre o valor contábil, beleza? Então, nosso valor atualizado, nosso valor contábil atualizado, ele é de 346 mil reais.
E o nosso questionamento é o seguinte, que a empresa registrou uma perda quando ela fez esse teste de impairment. E ela registrou essa perda no valor de R$ 20.000. E daí aqui, tendo feito os cálculos, o auditor falou que estava exato os cálculos, e ele quer saber qual é o valor recuperável deste ativo em 31/12/2018. Então, qual o valor passou a ser o bem após realizar o teste? Então, eu vou fazer menos os R$ 20.000, que foi o valor da perda, e eu vou ter aí um valor de R$ 326.000 como meu valor recuperável. Então, este foi o valor que nós registramos na nossa contabilidade o bem em 31/12/2018, tá? Então, essa aqui, outra questão aí com uma pegadinha no meio, né? A gente olhar, desenvolver o teste de impairment sobre outra visão, né? Outra perspectiva. Beleza? Se alguém tiver uma dúvida, pode falar. 5, pessoal. Uma sociedade empresária, ao proceder à avaliação dos itens classificados no ativo imobilizado para efeitos da elaboração do seu balanço patrimonial, em 31/12/2018, aplicou o teste de impairment, ou seja, o teste de recuperabilidade em uma máquina industrial, com as seguintes informações. A máquina, ela foi adquirida em janeiro de 2017, tá? Pelo valor de 400 mil. A sua vida útil é de 10 anos. Na realização do impairment, em 31/12/2018, a empresa obteve os seguintes parâmetros para avaliação da máquina industrial. Valor justo de 250 mil e valor em uso de R$ 280.000. Então, vamos lá. Considerando as informações e a norma pertinente, é correto afirmar que será aplicado o valor justo, valor em uso? Houve perda de quanto? Então, vamos lá, vamos verificar isso aí. Se a máquina foi adquirida pelo valor contábil de 400 mil, em janeiro de 2017, e o teste de impairment foi realizado em 31/12/2018, nós temos que verificar quanto tempo nós vamos ter que depreciar esse bem, tá? Então, janeiro de 2017 a dezembro de 2017, nós temos um ano, certo? E de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, nós temos 2 anos. Então, o tempo que nós temos que depreciar são 2 anos. Beleza, pessoal? Aí, para ninguém ficar com dúvidas, pode acontecer que em alguma atividade aí, não necessariamente na nossa disciplina, mas em concursos, nas provas, vão aparecer essas datas com dias. Aí, pessoal, se aparecer informações mais específicas com dia, vocês vão fazer o cálculo da depreciação sobre aqueles dias. Então, comprou no dia 13 de janeiro. Então, vocês vão depreciar do dia 13 ao dia 31 de janeiro, e depois, só os meses subsequentes, vocês vão calcular ele cheio. Nesse caso, ele deixou bem abrangente. Foi comprado em janeiro de 2017. Como ele não deu uma data, a gente entende que eles querem que conta janeiro junto. Então, de janeiro a dezembro de 2017, um ano, né? E de janeiro de 2018 a 31/12/2018, nós temos aí o segundo ano. Então, deprecia referente a 2 anos. Aí, vamos lá para o cálculo da depreciação. Os 400 mil dividido pela vida útil do bem, que são 10 anos aqui, ó. 10 anos. Igual a R$ 40.000 ao ano. Então, a gente deprecia R$ 40.000 ao ano. Nós sabemos que é necessário depreciar 2 anos, né? Então, vai ser 40 mil vezes 2 anos.
igual a R$ 80.000 de depreciação acumulada. Feito isso, vamos atualizar o nosso valor contábil. No valor de 80 mil. Aí nós teremos um valor contábil atualizado. R$ 320.000. Então, o nosso valor contábil aqui, atualizado, no dia da depreciação, no dia do teste de impairment, ele é de R$ 320.000. Vamos comparar este valor com os nossos dois critérios. Então, o valor contábil ele está superior aos nossos critérios. Então, é necessário calcular o impairment. E nós devemos calcular o impairment utilizando o maior valor entre os dois critérios. Nesse caso, então, o valor em uso. Então, vamos calcular sobre os 280 mil. Então, o valor aí da nossa perda vai ser de 40 mil, isso? Isso. Perda por desvalorização. O valor, vou colocar aqui, valor recuperável do bem passou a ser R$ 280.000. Então, vamos ler aí as nossas afirmativas. Considerando as informações e a norma pertinente, é correto afirmar que será aplicado valor justo. Aqui, pessoal, a gente já pode excluir, porque não foi o valor justo que nós utilizamos. Nós sempre utilizamos o maior valor entre os dois critérios. Se for necessário aplicar o impairment, a gente já sabe de cor que nós vamos utilizar o valor em uso, que é o maior valor, né? Então, se for necessário, com certeza vai ser o valor em uso. Então, a gente já pode descartar esse aqui, tá? Aqui está escrito, então, valor justo, como houve uma apuração de ganho de R$ 70.000. O que nós já conversamos? Impairment não testa ganho, não testa valorização. Ele serve apenas para situações nas quais os bens desvalorizaram mais do que a depreciação do período, tá? Então, é apenas para perda por desvalorização. Então, a A está muito errada. Vamos lá para B. Valor em uso. Como houve uma apuração de perda de R$ 70.000, a contabilidade fará a contabilização da perda. Não houve uma perda de R$ 70.000. Valor justo. Como houve a apuração de perda de R$ 40.000. Não foi o valor justo que nós utilizamos, então está errado. E D, valor em uso. Como houve apuração de perda de R$ 40.000, a contabilidade fará a contabilização da perda. A certa é a D. Então, só lembrando aqui, o meu valor contábil atualizado era de 320, o meu valor em uso eu utilizei para testar o meu impairment, tá? Os 320 menos os 280 me renderam uma perda por desvalorização de R$ 40.000, tá? Então, a certa é a D. Utilizei o meu valor em uso e eu tive uma perda de R$ 40.000. Vamos lá, então, para 6. A CIA Débito e Crédito S.A. possuía um imobilizado para suas atividades operacionais. Os saldos das contas referentes ao ativo em 31/12/2016 são apresentados abaixo. Então, aqui, pessoal, essa aqui já nos deu certinho quais foram, né, os dados aí da nossa atividade. Então, o valor, né, da aquisição do nosso imobilizado, ele foi de 400 mil, e aí a empresa o bem teve uma depreciação acumulada no valor de 100 mil,
E o valor do ativo, então, ele passou a ser 300 mil reais. Tá? Então, ele está registrado na contabilidade pelo valor de 300 mil. Ok. E daí aqui fala o seguinte, em 31/12 de 2016, foi realizado o teste de impairment, obtendo os seguintes valores. Valor em uso desse ativo é de 350 mil reais. Tá? E o valor justo, se eu fosse vender ele no mercado, ele valeria 320 mil reais. Tá? E daí aí a questão é a seguinte, ao elaborar as demonstrações contábeis referente ao ano de 2016, a empresa, o que nós vamos fazer aqui? Vamos verificar se há necessidade de calcular o impairment. O valor do bem, ele é inferior aos nossos critérios, tá? Neste sentido, não tem por que eu calcular um impairment, porque não tem desvalorização do bem, né? Comparado aí com os meus dois critérios, valor em uso e valor justo. Neste caso, a empresa não tem obrigatoriedade, não tem necessidade de testar o impairment. Ela não vai testar o impairment. Então, vamos lá, responder essa questão aí na qual não há por que testar o impairment. Questão A, afirmativa A, não reconheceu perda ou ganho por impairment. Exatamente isso. Não reconhece nem perda e nem ganho por impairment, porque não houve perda e porque não se reconhece ganho por impairment. Então, não reconheceu nenhum e nem outro. A resposta correta é a A. Tá? Então, aqui tem vários, pessoal, que vai falar assim, reconhecer um ganho por valorização. Como vocês sabem, não há ganho por valorização. Né? Não tem essa opção aí em relação ao impairment. A gente utiliza outros critérios para reconhecer ganho, para reconhecer valorização de ativos. Beleza? 7. Uma sociedade industrial, ao analisar um determinado ativo imobilizado, identificou as seguintes evidências, em 31/12 de 2018. Dados contábeis, tá? Então, valor contábil bruto, que a gente chama de custo histórico, ou seja, aquele valor que eu paguei para adquirir o meu bem, 3.200.000. Depreciação acumulada, 800 mil reais. Perda estimada em valor não recuperável, 240 mil reais. Aí, peraí, tem um bichinho aqui na minha, pronto. De acordo com a NBCTG 27, ativos imobilizados, a perda por redução do valor recuperável, complementar a ser reconhecida ao final do período de 2018, é de... Então, o que ele quer? Ele quer que a gente verifique qual é a perda que nós precisamos reconhecer no meu referente a esse bem do meu imobilizado em 31/12 de 2018. Então, aqui, ele só apresenta os cálculos, né? Ele apresenta o valor contábil e as perdas que já foram, vamos dizer assim, que já foram estimadas, que já aconteceram aí para esse bem. Então, vamos ver aqui qual que é o valor deste bem. Vamos fazer o cálculo. Valor do bem em 31/12 de 2018. Opa! 31/12 de 2018. Este bem vai ser, então, 3.200.000 menos os 800 mil, menos os 240 mil. Qual é o valor que vai ficar o meu bem, então? 3.200.000, menos, né, se a gente somar os dois juntos, 1.040.000. 2.160.000? Isso.
2.060.000. Então, é este valor aqui que eu vou utilizar para calcular o meu impairment, tá? Então, este é o meu valor. O meu valor contábil, ele é superior aos meus dois critérios? Valor justo e valor em uso? É. Então, eu necessito testar o impairment nesse caso, tá? Então, eu vou testar o meu impairment fazendo os meus 2.160.000, que é o meu valor contábil, menos o valor justo, que é o valor líquido de venda, tá? Que é o maior valor entre os dois critérios aqui. Então, menos o meu o 2.040.000. Que vai me dar uma perda de quanto? 120.000. 120.000. Então, aqui. O meu bem teve uma perda de 120.000. Então, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, a perda por redução do valor recuperável complementar a ser reconhecida ao final de 2018 é de 120.000 reais, tá? Então, é este valor aí. A resposta correta é a A. E, por fim, a 8, né, pessoal? Várias pessoas ficaram com dúvida. Muita gente veio falar comigo em relação a 8. E eu até comentei com vocês que que vocês não precisavam desenvolver a 8, né? Muitos desenvolveram, mas que vocês não precisavam desenvolver a 8, porque eu havia esquecido que esta questão, ela deu muito bafafá, muito o que falar, lá na prova do INSS, tá? Por quê? Porque quando nós temos que desenvolver alguma operação, nós precisamos utilizar para publicação, elaboração de demonstrações financeiras, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa, enfim, nós sempre temos que pensar o seguinte, que para fins dessas operações, nós temos que utilizar informações de fins fiscais, tá? E também, toda vez que a gente fala em cálculo de depreciação, utilizando como base a vida útil, nós sempre temos que pensar que se tiver valor residual, nós precisamos calcular em cima do valor residual do bem, tá? E aqui nessa questão, existiam as duas situações. Ele vai falar sobre a vida útil de determinado bem com valor residual tal, e depois ele dá uma outra informação falando sobre a vida útil do bem, relacionando isso com situações para fins fiscais. Então, lá na prova, deu muito burburinho, deu muitos questionamentos em relação a isso, tá? Porém, se eu fizer o meu cálculo utilizando aí os meus fins fiscais e a minha vida útil, eu não sei se vai bater com alguma das questões, tá? Então, essa questão, ela foi resolvida pelo pessoal do CFC, foi postado até um vídeo explicando por que essa questão tinha essa bagunça aí, tinha essa discussão em relação à prova do INSS. Mas ela não foi anulada, tá? Só foi bastante criticada aí essa questão na prova. Então, vamos lá. 8. Um equipamento foi adquirido por uma empresa pelo valor de 1 milhão. Então, já vamos aí salvar esse valorzinho aí, marcar ele. E o pagamento foi realizado à vista. A realização ocorreu em 30 de 6 de 2013. A empresa definiu a vida útil desse bem e o valor líquido de venda do equipamento no final do 5º ano foi estimado em 400 mil. Então, ela tem uma vida útil de 5 anos e depois que passar o 5º ano, lá no 6º ano,
a empresa, esse bem vai ser, ele vai ficar registrado por R$400 mil. Ou seja, ele tem um valor residual. Depois da sua vida útil, ele vai ficar registrado por R$400 mil, tá? Então, é isso aí que nós vamos utilizar. Aí, aqui, ele traz um monte de blá, blá, blá. A empresa adota o método das cotas constantes para o cálculo de despesas mensal de depreciação, tendo em vista que o equipamento é utilizado 24 horas por dia ininterruptamente. Sabe-se ainda que para fins fiscais, a vida útil é definida por 10 anos, tá? Então, isso aqui, pessoal, foi muito critério de debate, porque eles não poderiam ter colocado esta informação e essa anterior aqui com o valor residual. Então, foi aí que eles foram bastante criticados, o pessoal do INSS, em relação, não do INSS, né, quem fez a prova, em relação a essa questão. Então, até vou dar um apagar aqui, porque nós não vamos utilizar essa informação. No final de 2013, a empresa realizou o teste de recuperabilidade para o equipamento, utilizando os seguintes valores disponíveis em 31/12/2013. Valor justo e valor em uso. Com isso, pede-se, e a professora também esqueceu de colocar mais informação, né? Com isso, pede-se qual o valor recuperável do bem. Então, vamos lá. Vamos calcular este bem. Então, o valor que a empresa adquiriu, né, valor contábil que a empresa adquiriu o bem, foi de R$1 milhão. Isso no dia 30/6/2013, conforme está aqui. A empresa testou o impairment meio ano depois, em 31/12/2013. Tá? Então, eu preciso calcular a minha depreciação referente a 6 meses, a meio ano. Então, vamos lá. Para fins de cálculo da depreciação dessa atividade, nós vamos fazer o seguinte: depreciação. O meu valor contábil menos o meu valor residual. Então, o valor contábil, o preço que eu adquiri, e o meu valor residual vai ser que depois do quinto ano, a empresa vai estimar esse bem em R$400 mil. Então, meu valor residual é R$400 mil. Então, para fins de cálculo de depreciação, eu vou utilizar este valor aqui, R$600 mil. É sobre este valor que eu vou calcular a depreciação sempre. Tá bom? Então, 600 mil dividido por 5 anos vai ser? 120 mil? R$120 mil anual. Então, vou colocar aqui por ano. Por ano. Mas a minha depreciação, ela tem que ser em 6 meses, né? Porque eu comprei em 30/6 e eu testei o impairment em 31/12/2013. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer os meus 120 mil dividido por 2, que é referente a 6 meses, R$60 mil. Referente a 6 meses. Então, é este valor aqui que eu vou utilizar como depreciação acumulada aqui. Então, depreciação acumulada, vou colocar um menos aqui. Depreciação acumulada é de 60 mil. O valor atualizado do bem, valor contábil atualizado, é de R$1.040. R$940. Opa! 1.040. R$940. R$940 mil. Então, pessoal, aqui ele pede o seguinte, para eu falar qual é o meu valor recuperável do bem. Então, o meu valor atualizado, em 31/12/2013, ele é 940 mil.
eu vou comparar este valor com os meus dois critérios para ver se há necessidade de eu testar o meu impairment. Então, aqui eu comparo ele com o meu valor em uso e eu já percebo que o meu valor em uso está maior, tá? Porém, o meu valor justo ele está menor. E aí, o que eu faço? Lembrem-se que a gente sempre utiliza dois critérios para ver a necessidade do impairment, porque eu não posso me basear apenas em um para falar, sim, eu preciso depreciar. Não, eu preciso testar o impairment. Realmente está desvalorizado esse bem. Não, ambos os valores precisam estar abaixo daquilo que está registrado na contabilidade, para daí sim eu perceber que houve uma desvalorização. Se um estiver com valor menor e outro com valor igual ou superior ao meu valor contábil, eu não preciso testar o impairment, tá? Nós temos dois critérios, porque os dois critérios precisam mostrar que há desvalorização, tá? E não apenas um. Então, neste caso aqui, eu não testo o meu impairment, tá? E o valor do meu bem, o meu valor recuperável, continua sendo o meu valor contábil. Então, a resposta certa é a resposta B, 940 mil reais, tá? Então, essa questão aqui, pessoal, realmente foi bastante criticada aí no concurso do INSS, tá? Mas é legal a gente fazer junto para até vivenciar essas situações aí. Beleza, pessoal? Tá tranquilo aqui? Podemos finalizar esse conteúdo? Sim. Sim. Então, tá bom. Deixa eu ver o que o pessoal... Então, tá. Beleza. Então, agora, eu vou mostrar para vocês aqui qual é a atividade de vocês para amanhã, tá? Então, aqueles que não fizeram ainda a atividade de pesquisa que está lá no Classroom, que é sobre investimentos em coligadas e controladas, aquelas grandes organizações, quando uma empresa investe em outra grande empresa, então façam amanhã durante a nossa aula, tá? Então, utilizem a aula de amanhã para desenvolver essa pesquisa. Semana que vem a nossa aula é normal, tá? Na segunda-feira a gente conversa certinho se vocês querem adiantar, se vocês querem deixar para as 8h40 a nossa aula. Conforme vocês puderem, a gente vai se adequando, vai definindo. E na semana que vem, nós vamos começar a tratar as operações de investimento em coligada e controlada de forma prática. Então, a gente vai começar a fazer as operações mesmo. Assim como a gente fez do impairment, nós vamos tratar de que forma que nós fazemos a contabilidade desses investimentos. Então, estudem mesmo, tirem um tempo amanhã para ler, para desenvolver aquelas questões, para vocês virem já com conhecimento. O pessoal que é da turma mesmo, a Jussara não teve esse conteúdo ainda, tá? Se teve mais alguém que não participou da nossa aula, da nossa disciplina do ano passado, de normas contábeis, também não conhece ainda um pouquinho desta operação, esse tipo de investimento. Então, leiam. E vocês, galerinha, retomem este conteúdo, porque a gente viu ele só na teoria, lá em normas, tá? Então, agora a gente vai começar a ver ele na prática. Então, retomem, né? Releiam sobre isso. Beleza? É isso aí, então, a nossa aula de hoje, pessoal. Me despeço, me coloco à disposição de vocês, tá? Desejo a todo mundo uma boa Semana Santa, uma ótima Páscoa, que vocês se cuidem, tá? Páscoa, mas continuem se cuidando, que a situação que nós estamos vivendo aí do Covid não é fácil, né? Ainda é bastante assustadora, mas tenham uma boa Páscoa, fiquem com Deus, se cuidem. E é isso, galera. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, prof. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite, prof. Até mais. Boa noite, Tati. Até.